E o que é que diz respeito ao ar? Em geral, o ar tem muito essa coisa daquela poluição, né? Assim, casais que estão mais dentro de centros urbanos têm o risco de ter um ar mais contaminado, querendo ou não, tudo isso vai para a planta, vai para a nossa xícara depois. Mas existe também uma interferência que é chamada de microclimas. O que são esses microclimas? Aí, de novo, eu vou dar o exemplo do Sri Lanka que eu estava revisando esses dias. O Sri Lanka é uma ilha pequena do tamanho da Irlanda e no meio para o sul tem uma montanha enorme, que a montanha é Pedro's Mountain. E o que é que acontece? Existe essa região de Nuara Elaya que está bem no cume dessa montanha, desse Pedro, né? Nessa montanha Pedro, nesse Monte Pedro. Mas existem, porque lá eles dividem em high grown, médio grown e low grown. O que é isso? High grown, médio grown e low grown. São alturas, né, de plantio e cada altura dessa forma um terroir diferente, né, por inúmeras situações, e essa que eu vou falar agora diz respeito ao ar. O Sri Lanka é uma lágrima, é conhecida como lágrima da Índia, então ela fica lá embaixo na Índia, como se, em formato de lágrima mesmo, entre a Índia e a Oceania. E ele está, digamos assim, suscetível às monções, que são ventos e chuvas fortíssimos, que interferem no terroir da Índia também. Tá? E aí esse Monte Pedro que está ali no meio é muito interessante, porque existe uma certa época do ano que as monções vêm de um lado e aí interferem com bastante vento e bastante chuva desse lado desse Monte Pedro, que aí caracteriza um tipo de terroir, mas desse outro lado que está meio que na sombra do próprio Monte Pedro, fica uma área extremamente seca nessa época, gerando estresse na planta. E aí acabam dando os chás mais incríveis durante essa época. Exatamente em seguida à estiagem, são os chás de melhor colheita de cada um desses lados. Então, olha como é interessante, né? Assim, aparentemente, seria o lado da monção, que está recebendo mais chuva, que está sendo aguado numa maior quantidade, mas não. É a parte do estresse que gera mais complexidade para as xícaras, tá? Então, é interessante isso.